Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos acompanhando o livro dos Reis e agora vemos Acabe, que tem um desejo e ele quer que esse desejo aconteça do jeito que ele quer, né? E quando não acontece, ele se emburra, né? Como uma criança mimada, querendo algo que não é dele. E daí concorda com a sua esposa de toda uma maquinação para o mal, para matar Nabote. E depois disso se apossar de uma coisa que não é dele. Acabe não era uma pessoa qualquer. Acabe era o rei da Samaria. Lembrando que há 2 reinos em Israel. Com a morte de Salomão, houve uma briga entre os 2 filhos. Já começa aí a confusão, né? E os 2, cada um fica com uma parte de Israel, porque ninguém quis ceder a sua parte. Então aí se tem 2 capitais, Jerusalém e Samaria. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte, Samaria, são 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos. E aqui, Acabe, rei da Samaria, cuida dessa parte, né, do norte e começa a ter uma vida totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. Percebemos isso, já vem tendo problemas com Elias, e as coisas vão acontecendo, e agora um homem perverso, né, porque ele queria aquela vinha que estava ali ao lado da sua casa. Não era a sua moradia, não era o palácio, era a sua casa de verão. Diferente, não era o palácio. A vinha de Nabote não estava ao lado do palácio, estava na casa onde o rei ia descansar. Mas ele queria fazer uma horta. Eu quero comprar isso aí. Eu quero fazer uma troca. Por que Nabote não vendeu? Porque tem essa questão da terra. Eu recebi isso dos meus ancestrais. Eu não vou vender. É algo que faz parte da história do meu povo, da minha família. Tinha um valor aqui, né? Acabe não estava preocupado com isso. Acabe queria o quê? Satisfazer o seu desejo. E aí, comete 3 crimes, né? Primeiro, de homicídio, né? Ou antes do homicídio, falso testemunho, né? Toda uma mentira. Depois, homicídio e ainda se apropria de um bem que não era dele. Tudo para satisfazer o desejo. Isso depois, claro, vai ter consequências muito graves,
né? Não é porque é o rei que pode fazer o que quiser. E nós vemos muito isso hoje. Em toda a história, né? Em toda a história. Alguém tem autoridade, faz o que quer. Passa por cima de qualquer um. Rouba, mata, destrói, queima, faz o que quiser, né? Nós estamos vendo as guerras onde o desejo de poder, eu quero, não importa o que eu tenho que fazer. Isso não é a vontade de Deus, né? As injustiças que acontecem sempre são voltadas a isso, por causa dos desejos humanos. Toda injustiça provém disso, dos desejos humanos. Eu quero, como eu não posso, não me é permitido, eu faço de forma ilícita, né? E muitas vezes até mesmo dentro do arcabouço da lei. A lei, em certas realidades, até apoiam as injustiças, as mentiras, né? Agora, com Deus isso não existe. A verdade é uma só. Para um rei, para um presidente, para um legislador, para um empresário, para uma pessoa mais simples, ou alguém que tenha um grande poder ou uma grande soma financeira. A lei é igual, deveria ser igual para todos. A lei de Deus é. A lei humana não, nós sabemos, né? Que aí nós percebemos que a mentira muitas vezes é a que mais impera em muitas situações. Depois vem as consequências, né? Assim como veio para Acabe, vem as consequências. Porque não nos iludamos, meu irmão, minha irmã, a justiça de Deus ela vem e ela se manifesta. E o pior de tudo não é somente a realidade humana. O pior é perder a alma, a condenação eterna, a danação eterna. Muitas atitudes humanas podem levar o ser humano a perder a vida eterna, ir para o inferno. Por quê? Por atitudes injustas. Ah, mas a lei humana está dizendo isso. A lei maior para nós é o Evangelho. É o Evangelho. Não é o politicamente correto. Se o politicamente correto, as leis, não estiverem de acordo com o Evangelho, ela não é uma lei que salva, mas que condena. Nós estamos vendo aí. Quantas injustiças são justificadas pelas leis das nações? Estamos vendo. Então, um cristão católico não pode concordar com isso. Não pode pensar que porque existe uma lei humana, que ela está acima da lei do Evangelho. Não. A lei do Evangelho é a lei que impera na nossa vida. E a justiça de Deus ela vai acontecer. E a justiça de Deus vem e muitas vezes as pessoas não querem assumir isso porque usam da desculpa, mas eu estava dentro da lei. Qual lei? A lei do Evangelho ou a lei humana? E as desculpas não servem quando se está diante do Rei Jesus, do verdadeiro juiz, que usa de misericórdia para com todos, mas é uma misericórdia justa. Então, as injustiças que vemos, as guerras, os sofrimentos, os conflitos, Deus é aquele que toma nas mãos e faz a justiça. Por isso nós olhamos o Evangelho. O Evangelho, Jesus está falando da lei do talião, que existe muito bem explicada no livro do Êxodo, no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio. Os três falam de maneiras diferentes, mas é a mesma coisa. O que é a lei do talião? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Era assim, dizendo, olha, se algo acontece com você, você pode pagar
da mesma forma. Se alguma coisa de mal acontece a você, você pode pagar do mesmo jeito, a dimensão da vingança. Né? A vingança. A lei do talião quer dizer isso, você pode se vingar daquilo que aconteceu. Né? E aí tem inúmeros casos que a palavra de Deus nos traz. Mas o que é a lei do talião? Qual é o fundamento? Era justamente para tentar diminuir as injustiças. Porque se alguém cometesse um crime contra alguém, se não tivesse uma punição, a pessoa ia continuar fazendo isso. Então, a pessoa sabendo da punição, ele não ia cometer o crime. Só que certas realidades, muitas fatalidades, não eram por descuido da pessoa. São questões que podem acontecer. Então a lei muitas vezes ela não correspondia àquilo que realmente deveria ser. Por isso Jesus vem dizer, olha, nós não vivemos sobre essa lei. Os próprios judeus, os próprios fariseus, doutores da lei, mestres da lei, não seguiam a lei do talião como deveria. Eles até falavam dela, mas não seguiam. Eles não tinham coragem de realmente usar essa lei como deveria. Então Jesus vai dizendo, olha, não vamos enfrentar quem é malvado. Sabe aquela de fazer a justiça com as próprias mãos? Né? Muitas vezes, certas atitudes é melhor ser covarde do que sofrer as consequências. Nós vemos casos aí que a pessoa, não por maldade, mas vai tirar satisfação, por exemplo, uma briga de trânsito, né? Vai tirar satisfação, outra pessoa está armada e leva um tiro. Se esse outro fosse embora, não fosse tirar satisfação, não teria acontecido nada. Ah, mas eu fui fazer justiça. Qual justiça? Né? Então, tudo isso a gente precisa refletir. Aqui não quer dizer que nós temos que concordar com tudo. Não. Tem certas realidades da justiça que nós temos que correr atrás. Temos que realmente cobrar a justiça. Temos que defender. Principalmente, nós estamos vendo toda essa realidade em relação ao aborto, essas questões que hoje vão ser votadas, discussões diversas, tudo isso para poder tentar amenizar o que é realmente o aborto. Porque no fundo de tudo isso, amados e amadas de Deus, estão tentando encobrir o crime do aborto. Vai tentando, aí joga a responsabilidade para um, para outro. O mandamento é bem claro, não matarás. Bem claro. Pronto. Mas aí tenta justificar, não, mas aí, olha, pode fazer isso, olha, mas tem isso aqui. E vai colocando um monte de ideias, até para confundir. O demônio faz isso mesmo. Né? O demônio faz isso. Agora, a doutrina da igreja é bem clara. Nós defendemos a vida de forma única. Desde o seu nascimento até o seu fim natural. Essa é a doutrina da igreja. E quem é cristão católico precisa entender isso de forma clara. Não tem negociação com isso. Aqui não é condenar, não é apontar o dedo, mas é deixar bem claro, a doutrina da igreja é esta, e a igreja não muda. Não muda. Por quê? Porque nós defendemos a vida. O Deus que nós seguimos é o Deus da vida. Agora, as leis humanas vão criar um monte de concessões. Agora, cuidado. Porque quando chegar diante do juiz, que é Jesus, do tribunal da misericórdia de Deus, nós ouvimos isso ontem na segunda leitura da carta aos Coríntios.
Não adianta tentar usar de artimanhas diante de Jesus, porque não tem. E como for o nosso comportamento nessa terra, a nossa vida terrena, é isso que nós vamos receber, como nos diz a palavra. Prêmio ou castigo. Castigo de Deus? Não. Escolha do ser humano. O prêmio ou castigo somos nós que escolhemos. Ah, mas eu escolhi a lei humana. O castigo vem do mesmo jeito se você está seguindo uma lei humana contrária àquilo que é o Evangelho. Então, certas realidades nós não podemos permitir. E uma delas é isso. Não ao aborto não importa. Para a igreja e para nós, cristãos católicos, o aborto não tem negociação. De forma nenhuma. Ninguém pode matar. Agora, outras realidades, nós deixamos passar. Muitas vezes, querer fazer a justiça com as próprias mãos, nós temos que cuidar. E deixar que o Senhor seja o juiz. Nós queremos nos colocar muitas vezes no lugar de Deus. E aí está o grande mal. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus, porque é isso que fazemos quando julgamos. Quando usamos de ideias humanas para justificar os nossos erros. Quando nos colocamos no lugar de Deus. Então que o Senhor nos ajude a buscar a sua sabedoria, a sua inteligência. E não importa o lugar, o cargo, a realidade que tivermos. Não importa onde o ser humano estiver. Acima dele tem Deus e a sua justiça. E mesmo que a pessoa não aceite Deus como juiz, ele é. E as consequências vêm das suas escolhas, da minha escolha, da escolha de cada um de nós, da escolha de cada ser humano. Então que o Senhor nos ajude com a sua graça e derrame sobre nós, sobre a nossa humanidade, sobre o nosso país nesse tempo, a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.